Olá, seja bem-vindo a mais uma Sala de Oração. Olha como é gostoso estar aqui com você, como tem sido maravilhoso para mim ter essa oportunidade e esse privilégio de você me permitir entrar na sua casa e a gente junto refletir um pouco sobre oração. Orar faz bem. Orar faz bem. Se possível, faça um adesivo ou escreva no papel e cole isso na sua casa. Orar faz bem. E eu quero compartilhar, refletir, meditar com você sobre oração, sobre esse tema. Mas também nós vamos orar. E eu creio que Deus é poderoso para fazer vir sobre as nossas vidas respostas. Afinal de contas, é isso que nós queremos. Não é verdade? Queremos respostas. E a primeira reflexão que eu quero fazer com você sobre a oração é sobre um homem que orou, chamado Neemias. Neemias, um personagem do Antigo Testamento, vivendo na época do exílio, onde o povo de Deus foi levado para outras terras e Neemias estava fora. Ele servia como copeiro, uma profissão na qual ele atendia direto o rei daquele lugar. E de repente Neemias recebe uma notícia triste, uma notícia que mexe com ele. E em meio a notícias tristes, o que Neemias escolheu fazer? Ele escolheu orar, ele escolheu pedir a Deus, ele escolheu clamar a Deus. Notícias tristes, notícias difíceis chegam para nós. E o que nós devemos fazer? Orar. Nós devemos orar. Então quero ler com vocês um trecho desse texto que está em Neemias, no capítulo 1, a partir do verso 4, que diz assim: Quando ouvi essas sentenças, eu me assentei e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então disse: Senhor, Deus, grande e temível, fiel, aliança e misericordioso com que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os seus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos para a oração que esse teu servo faz diante de ti, dia e noite em favor de Israel. Confesso os pecados que nós temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo pecamos. Agimos de forma corrupta, vergonhosa. Não temos obedecido aos seus mandamentos, aos decretos, nem à sua lei. Lembra agora do que o Senhor disse a Moisés, o seu servo. Se forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer ali o meu nome. Essa foi a oração de Neemias. Qual que é o contexto? Qual que era a dor de Neemias? Ele estava de luto. Mas um luto não porque perdeu alguém. Um luto porque ele recebe a notícia de que os seus amigos, os seus irmãos, o seu povo estava vivendo em um lugar que tinha sido destruído. As portas de Jerusalém, vamos dizer assim, estavam derrubadas, queimadas, destruídas. E quando ele recebe essa notícia, ele diz: eu vivo aqui no palácio, trabalhando e vivendo como copeiro de um rei, tendo todo o privilégio. Mas eu sei que Deus está me chamando para cuidar daquele que é o meu povo e eu preciso fazer algo. Então, o que Neemias escolhe fazer? Ele escolhe jejuar, ele escolhe orar, ele escolhe aplicar o coração dele em choro, em lamentação, em um clamor a Deus. E ele não faz isso por ele mesmo, ele faz pelos outros. Esse é o princípio básico do que nós chamamos ou conhecemos de intercessão. Intercessor é aquele que tem capaz de chorar, de lamentar, de sofrer a dor do outro. E Neemias faz isso. O texto diz que ele se ajoelha, o texto diz que ele se prostra, o texto diz que ele passa dias orando, jejuando, lamentando, dia e noite. Por quê? Porque a sua cidade estava queimada, derrubada, os portões estavam quebrados. E a única coisa que ele quer é restaurar. Ele não quer restaurar só as portas, mas ele quer restaurar a dignidade daquele povo. Tem horas na nossa vida que o motivo de oração vai ser por situações que parece que estão acabadas.
não tem mais jeito. Derrubaram as portas, quebraram tudo, o diagnóstico chegou, não tem mais jeito. Tudo agora, nada mais pode ser feito. O povo está em grande ruína, o povo está sofrendo, o povo está passando fome, o povo está em guerra, o povo está desamparado, o povo foi jogado na rua. Sabe aquelas notícias que chegam e em algum momento elas querem expressar para a gente assim, acabou, não tem mais jeito. Lá está desolado. Uma enchente veio, algo aconteceu, uma praga se instalou. No caso aqui, foi depois de um abandono ou um povo ser levado embora. O que esse texto mostra para a gente é que não existe absolutamente nenhuma condição natural que Deus não possa mudar. Não existe nada que Deus não possa transformar. Não existe nada que esteja tão quebrado, atrapalhado, destruído. De alguma maneira, já parece que acabou, não vai ter jeito de reconstruir mais. Não existe nada que Deus não possa reconstruir. E a reconstrução que Ele escolhe fazer é muito interessante, que é por meio da nossa vida, da minha vida e da sua vida. A oração de Neemias foi: Senhor, me permite ter recursos e autorização para reconstruir os muros de Jerusalém e as suas portas, porque elas estão destruídas. Ele pede isso a Deus, ele podia ter pedido ao rei. Ei, às vezes a gente confia em homens, às vezes a gente espera tantas coisas dos homens, às vezes a gente sonha em que alguém seja tocado e nos dê alguma coisa de presente, seja alguma coisa material, de grande valor. Quem sabe Deus não pode tocar no coração daquela pessoa e resolver minha vida. Neemias poderia fazer isso, ele podia pedir ao rei, mas ele não pede, ele pede ao Deus dos céus. Esse tem o coração do rei nas suas mãos. O que Neemias pede? Que Deus mova o coração do rei, para que o rei libere recursos, cartas e o libere para ir àquele lugar e passar ali algum tempo. E ele foi. A resposta de oração veio. Respostas de orações são reais. Será que você tem tido resposta de oração? Neemias teve a resposta de oração imediata para ir. Ele ganhou cartas, ele ganhou autoridade, ele ganhou autorização, ele recebeu o sim, não do homem, não do rei, mas de Deus. E disse: vá, Neemias, pode ir, eu vou estar com você. E mais, você vai e tem autoridade para falar em meu nome, do rei. Mas quem inclina o coração do rei foi Deus. Então, por mais que alguns achassem, olha, o rei estava com Neemias. Não, o rei dos reis é quem estava com Neemias. O rei dos reis é quem está comigo e quem está com você. O que Neemias colhe? Um projeto que parecia impossível, a reconstrução dos muros e das portas. Mas quando Deus está conosco, não há impossível. Em 52 dias, aquele povo viu de uma maneira sobrenatural, em meio a dificuldades, a inimigos que se levantaram, incitando o povo, falando com o povo que aquilo era errado. Mesmo assim, Neemias prevaleceu. O que isso traz de lição para a minha vida e para a sua? Nessa sala de oração, que orar faz bem. Orar fez bem para o povo de Israel, orar fez bem para uma cidade, orar fez bem para o Neemias, mas para os seus irmãos e todos aqueles outros que vieram depois dele. Orar faz bem. Orar faz bem. Se você tem recebido notícias de algumas pessoas que não estão bem, quem sabe Deus não está te chamando para ser um intercessor como Neemias. Se colocar de joelhos e chorar, lamentar, jejuar de dia e de noite, não só pela sua vida. Você pode falar: Charles, a minha vida está muito boa, não preciso orar. Ore pelos outros. Vamos orar para que Deus levante intercessores, para que Deus levante Neemias. Quem sabe você não é um Neemias desse tempo. Pai, eu quero pedir ao Senhor. Nós temos no nosso coração o desejo, Senhor, de sermos ajudadores, intercessores. Como Neemias se levantou como intercessor e orou ao Senhor, ao Deus dos céus, e o Senhor inclinou o coração daquele rei e o liberou para cumprir aquela obra. Levanta intercessores
Que essa pessoa que está em casa nos assistindo ou ouvindo, que ela seja motivada, que ela seja agora visitada e que ela tenha uma convicção que se os seus joelhos dobrarem e as notícias que ela tem recebido não é para falar mal, não é para fofocar, mas tem um propósito: interceder e clamar ao Senhor. Levanta intercessores que acreditem que o Senhor pode mudar situações. Eu abençoo cada um para que o Senhor possa mover cada pessoa em nome de Jesus. Que o Senhor te mova, que Deus desperte em você esse coração intercessor. E juntos, vamos viver o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por esse tempo aqui na nossa sala de oração. E lembre-se, orar faz bem em todo o tempo. Até a próxima.